Não é só Rogério Ceni que tá com risco de ter sua cabeça cortada ao final da partida, não, meu amigo. Luiz Castro chega extremamente pressionado para o jogo contra o Bahia, daqui a pouco na Arena Fonte Nova. Vamos trazer aqui provável escalação, a opinião da galera do Grêmio. Vamos falar também sobre Cauli, meu amigo. Jornalista do ESPN largou o doce nas redes sociais falando que o São Paulo não deve exercer a compra de Cauli, meus amigos. E já tem coro por parte da torcida do São Paulo. Vamos trazer também novidades na equipe do Bahia para enfrentar o tricolor lá de Porto Alegre. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço que você assista esse conteúdo do início até o fim para que você ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva e nos ajude a chegar na marca dos 60 mil inscritos. Faltam menos aí de 1.200 pessoas. Quem sabe, né, até o final desse mês a gente consiga chegar aos 60 mil para que a gente vá buscar os 100 mil até o final da temporada, beleza? Galerinha, vamos começando logo o nosso conteúdo aqui para trazer a opinião da galera do Grêmio, né? Como chega o tricolor lá de Porto Alegre para esse confronto contra o Sport Clube Bahia. A questão do Grêmio é a seguinte, o Grêmio tá se classificando na Copa do Brasil, goleou Confiança. Se classificando na Sul-Americana, porque eu acho que vai passar em primeiro, só depende de si. Ganhou o Campeonato Gaúcho, Luiz Castro revelou jogadores, fez algumas coisas ali assim, interessantes, botar o Pavão na lateral, achou algumas coisas diferentes, apesar de eu achar que a mecânica de jogo do Grêmio é igual à de sempre. Só que, apesar de todas essas coisas boas, o Grêmio no Campeonato Brasileiro está na zona, quero falar bem, assim, pausadamente, para as pessoas se darem conta. O Grêmio hoje, se acabasse o Campeonato Brasileiro, o Grêmio seria rebaixado para a segunda divisão. E isso é, não preciso nem dizer, que é a coisa mais inadmissível por um plantel que tem, para o clube e para tudo, né? Existem outros vexames, talvez maiores, não sei, um ou outro. Tipo, perder pro Mazembe ou pro Globo, mas o cair também, que eles caíram já, é uma coisa devastadora, não preciso falar, porque o Grêmio também já caiu, é óbvio. E isso compensa negativamente todos os fatores positivos. E não só compensa negativamente, como eu acho que até ultrapassa. Hoje o saldo do Grêmio é negativo, porque o Grêmio tá no Z4. E não é a primeira rodada, nem a segunda, é a 15ª rodada. O Grêmio já jogou com o Remo, já jogou com o Chapecoense, já jogou com um monte de time ruim. E o Grêmio tá na zona do rebaixamento. E, desculpa, não interessa se é um ponto só, do 7º, não sei o quê. Ele tá na zona. E sabe por que não interessa, André? Porque domingo tem um jogo dificílimo contra o Bahia. É lá. E depois o Grêmio pega o Santos e o Corinthians em casa. Eu não sei se o Grêmio vai ganhar esses jogos. E aí, se não ganhar, o Mano fica no Z4 e, porra, não preciso nem dizer, né? Que é inadmissível. E aí a parada da Copa, que eu não vejo uma coisa positiva pra quem não tá bem. Exato, fica um mês com essa coisa. Nunca foi, sempre tinha expectativa de que as paradas fossem positivas. Eu nunca achei. Nunca achei. Sempre volta mal, né? Eu lembro do Renato, lembra? Esperando, na volta vai melhorar, na volta vai melhorar. Nunca vejo. Vai melhorar e não melhorou coisa nenhuma. E pra nós que trabalhamos, tanto quem trabalha com... Tá aí, meus amigos. Um pouquinho ali, né, do debate da galera do Grêmio, projetando esse confronto contra o Bahia, né, o Grêmio que também não vive bom momento na Série A, né, inclusive, como eles falaram ali, na zona de rebaixamento, e eles temem aí mais uma derrota na conta, uma vez que se aproxima a parada pra Copa do Mundo e, vamos e convenhamos, parar pra Copa do Mundo estando na zona de rebaixamento é extremamente angustiante para qualquer clube. Vamos trazer também mais opiniões aqui da galera do Grêmio. Tá aqui, ó, o Grêmio está louco, fala aqui, ó, se não ganhar do Bahia, deixa eu colocar na tela para vocês acompanharem, se não ganhar do Bahia amanhã, não vai ter como sustentar o trabalho do Luiz Castro. Infelizmente, temos que admitir que ele não deu certo. Não dá para seguir com o trabalho que está no Z4 e com o futebol pífio apresentado em campo. Mas espero estar enganado. E aí, meu amigo Luiz Castro, né, que fez muito sucesso aí no futebol brasileiro, acho que no Botafogo, né? E no Grêmio, aparentemente, não encaixou, né? Ele não tem conseguido extrair, né, o melhor desse plantel do Grêmio. E é um plantel interessante, né? Acho que falta ali no meio-campo um jogador realmente referência. Não tem, né? Desde que eles perderam o Cristaldo, Vila Sante, essa galera que dava uma alma pro meio-campo do Grêmio, né? Acho que falta esse jogador referência no meio-campo, até porque eles têm um atacante, meu amigo, um centroavante muito bom, perigosíssimo. É bom o Bahia ficar de olho com ele, mas realmente o trabalho de Luiz Castro vem sendo questionado aí, e amanhã o treinador chega extremamente pressionado para essa partida contra o Sport Clube Bahia, né?
Com certeza, Luiz Castro tem, né, se aprofundado aí na forma como o Bahia joga, entendido o momento que vive o Bahia para tentar se aproveitar disso. Então, não espere um jogo simples amanhã na Arena Fonte Nova. Com certeza, o Bahia vai precisar do apoio do torcedor. Se você é torcedor do Bahia, meu amigo, vá, participe do protesto antes do jogo, mas na hora dos 90 minutos, meu amigo, apoie, porque os 3 pontos vão ser fundamentais, porque a gente tem que pensar o Bahia lá na frente, não tem que pensar o Bahia agora não. A gente quer que o Rogério Ceni saia, também faço coro para isso, fora Rogério Ceni. Porém, eu quero os 3 pontos. Eu quero estar bem no Campeonato Brasileiro. Eu quero, no final do ano, poder estar classificado para a Libertadores da América. E aí, eu acho que é o momento da torcida cobrar. E cobrar, talvez, quem merece mais cobrança, que é a diretoria, e que façam investimentos relevantes para o Bahia, de fato, fazer uma temporada forte, coisa que não aconteceu nessa temporada. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, vamos falar agora a respeito de Cauli. Pois é, meus amigos, Cauli vem vivendo uma fase terrível na equipe do São Paulo, meu amigo. A cada jogo a gente tem convicção de que parece que o São Paulo não vai exercer a compra do jogador. Vamos colocar na tela aqui o jornalista Caio Alves, do ESPN, né, jornal aí extremamente conceituado, né, portal, né, na verdade, veículo, né, extremamente conceituado. Trouxe aqui, ó, não sei como o São Paulo, deixa eu botar na tela, não sei como o São Paulo vai ter que achar uma maneira de não contratar Cauli. Senso de urgência sempre desligado, atuando em um ritmo particular, se comunicando pouco. Entrando em campo mais de 5 vezes, o clube é obrigado a pagar quase 13 milhões de reais ao Sport Clube Bahia. E aí a torcida em massa do São Paulo, né, concordando com a fala do Caio Alves, que já vai fazendo coro ali, né, em ambiente nacional, né, porque ele tem um alcance nacional, né, para que o São Paulo não exerça a compra de Cauli. O Bahia pode sair no prejuízo. E tem mais aqui, ó, 20 jogos do Cauli no São Paulo. 1 gol de pênalti, 0 assistências. É impossível o Cauli criar uma chance de gol sem ser chuveirando a bola na área. É literalmente um Igor Gomes com grife, essa imundice. Só joga de lado, não tem personalidade para tentar gerar nenhuma jogada. Diz aí outro torcedor São Paulino nas redes sociais. Meu amigo, situação está extremamente complicada. O Bahia que pretende lucrar com o Cauli, né? O Bahia que encontrou esse empréstimo nessa intenção, né, de fato, de lucrar com o jogador. Aparentemente vai ter seus planos frustrados aí pelo próprio Cauli, que não consegue performar bem. E tudo que eles falaram ali, meu amigo, a gente viu acontecer no Bahia. E isso me deixa irritado, né? Porque eu já vinha percebendo isso há muito tempo, desde 2024 eu vinha batendo nessa tecla, só que a torcida do Bahia parece que estava cega, velho. Tinha gente pra defender esse cara de tudo quanto é lado. Se era no Twitter, me cancelaram por causa de Cauli, por causa de tecer críticas a Cauli, porque ele era intocável no Bahia. Aí aqui no YouTube era menos, mas também tinha os defensores de Cauli. Então, torcedor do Bahia, pelo amor de Deus, abra o olho, velho. Tenha olho de águia, a gente precisa cada vez mais estar vigilantes, meu amigo. Porque o clube já não é nosso, né? O clube já tem dono, que é o Grupo City. Então, se a gente ainda ficar endossando coisa ruim no Bahia e fazendo que cada vez mais dure essas coisas ruins, aí que a gente vai sangrar mesmo, né? Então a gente tem que ter olho de águia, pressionar o tempo todo. Se a gente vê que o jogador tá mal, vaia, pede pra sair do time, se manifesta. Não tem amor ao jogador não, velho. O amor tem que ser aqui, ó, o escudo do Sport Clube Bahia. Não a jogador, não a técnico, não a dirigente. O amor tem que ser ao Sport Clube Bahia. Vamos seguir nossa pauta aqui, galerinha. Vamos trazer aqui Luiz Heitor. Ele que é torcedor do esporte, ele acabou aí soltando um verbo pra cima do Grupo City, né? Dentro dessa linha que a gente tava falando agora. Vamos ver que o que semana pra torcida do Bahia, hein, gente? Primeiro, o Bahia foi eliminado pro Remo, pro todo poderoso Remo, perdendo lá e low. O Remo tá brigando pra não cair pra Série B, tá na zona do rebaixamento desde a primeira rodada, passou parte do campeonato na lanterna e o Bahia perdeu 3 vezes pro Remo na temporada. 2 na Copa do Brasil, 3-1 na Fonte, 2-1 lá no Mangueirão, 5-2 de agregado. Beleza. Já caiu na pré-Libertadores pro todo poderoso O'Ringues. Nem a Copa do Nordeste disputou. Na Série A tá em 6º, mas embicando pra baixo, assim, pra se afundar cada vez mais. O time não joga nada. Absolutamente nada na maior parte da temporada. Nos últimos 2 meses, se salva um ou outro jogo ali contra o Atlético Paranaense, contra o Bragantino e só, porque o time não tá jogando nada.
dentro e fora de casa. E o resultado estão aparecendo aí, ó, com o tempo. Bom, e aí, meu amigo? Além do Bahia colher fracassos atrás de fracassos ao longo de 2026, tem o Vitória. O Vitória que faz um campeonato da Série A bem decente, bem honesto. Nesse momento tá ali próximo do Bahia 3 pontos, com 19 pontos conquistados, o Bahia tem 22. O Vitória tá classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, revertendo 2-1 contra o Flamengo, o elenco mais valioso da América. Um dos melhores elencos aí, se a gente for parar pra analisar, da América, talvez o melhor mesmo, tecnicamente falando. E assim, revertendo, fazendo 2-0 no tempo normal, com o Barradão pulsando. Então assim, cara, que semana pro torcedor do Bahia, viu? Só que esse vídeo aqui não é pra falar só sobre a semana, não. É pra falar sobre o péssimo trabalho do Grupo City no futebol, tá? Vou repetir, é péssimo. E eu largava o aço desde 2023. Vamos acompanhar. O Grupo City chegou ao Bahia em 2023. Beleza. Vamos ver os resultados que o Grupo City colheu. 80 milhões de contratações. Eu tenho que passar aqui, ó, de novo. Vamos lá. Cauli, Tassiano, Ademir, Juba, de graça, beleza. David Duarte, Acevedo e por aí vai. Primeiro resultado que o Grupo City colhe, 6-0 pro Sport. Fora o vareio. 6 com vaga pra 10, tá? Com o grande Renato Paiva, ao término do jogo, falando que ele estava tranquilíssimo, mesmo perdendo por 6-0. Pronto, primeira tromba que o Grupo City colheu. Vamos lá. 6-0 pro Sport. Eliminação pro Grêmio na Copa do Brasil, nas quartas de final. Mais de 100 milhões de reais investidos. E assim, eu quero deixar bem claro que nessa temporada o Bahia brigou pra não cair até a última rodada. Na última rodada o Bahia começa na zona do rebaixamento, pipocando. Dá uma pausa aqui. Ele lembrou de coisas que eu já nem lembrava, viu, velho? Eu não lembrava dessa eliminação pro Grêmio já com o Grupo City na Copa do Brasil. Não lembrava de verdade, mas refrescou aqui a memória. Belintani tava até lá na arena do Grêmio, né? Teve um jogo desse, Belintani tava lá. E a gente ficou questionando por que Belintani tava lá. E eu acho que foi isso. Não lembrava mais dessa eliminação e também nem lembrava aí desse vice-campeonato baiano pro Vitória, velho. Cara, que vídeo ruim de assistir, viu? Contra o São Paulo na Fonte Nova. A primeira vitória do São Paulo na Série A fora de casa foi contra o Bahia na 36ª rodada, porra. Isso é uma vergonha, gente. É um time pipoqueiro. Aí pegou o América Mineiro já rebaixado, tinha 2 meses. O América Mineiro era tipo Sport. Tava rebaixado há um tempão. E o Bahia consegue... E assim como eu não lembrava, eu tenho certeza que vários torcedores do Bahia não lembravam, né? Porque tava muito fresco na mente ali eliminações pra Fluminense e pra Flamengo, né? E a gente minimizava porque dizia assim, não, o elenco do Fluminense é melhor, o Fluminense tem mais investimento, mais receita, né? Foi pro Mundial de Clubes e não sei o quê. Aí, quando falava do Flamengo, era o mesmo discurso, né? Que eu já me irritava, porque pra mim a pior derrota, falando dessa situação que a gente tá vivendo agora, foi pro Flamengo, né? Porque eu acho que o Bahia tinha que ter postura diante do Flamengo, porque se tivesse postura ideal contra o Flamengo, contra o Remo a gente não ia ter problema. Agora, uma postura covarde de P contra o Flamengo abre brecha, meu amigo, pra você perder pro Remo. Mas vamos seguir aqui o que ele tá dizendo. Perder pros caras, pô. E perdendo um caminhão de gols no jogo. Pipocando e entrando na zona. Aí na última rodada escapou fedendo. E gastando mais de 100 milhões de reais. E toma-lhe grana. E eu criticando pesado aqui. Não, projeto é a longo prazo. O Grupo City sabe o que está fazendo. Quem é você pra falar do Grupo City? Você não sabe nada de futebol. Tá bom, vamos aguardar. E o resultado tá aí. Brigou pra não cair até a última rodada, né? Bom, vice do Campeonato Baiano pro Vitória. O Vitória que tinha acabado de subir da Série A pra Série B, né? Da Série B pra Série A, foi mal. Com gol de Castilho e tudo na reta final. Olha lá. Toma-lhe gol de Castilho. E o Bahia foi humilhado, viu, gente? Foi humilhado, essa é a realidade. Isso aí foi em 2024 já. Isso aqui eu lembro. O Bahia foi humilhado na Fonte Nova. Era pra tomar uns 2-3-0 do Vitória. Vitória colocou o Bahia na roda. A vitória de Léo Condé. Que por falar em Léo Condé é pai de Rogério Ceni, né? E é pai do Bahia. Olha lá. Eliminação pro CRB na Copa do Nordeste semifinal. Que grande projeto, hein, gente? A longo prazo. É o projeto do Grupo City. Uma vergonha, né? Perdeu nos pênaltis. Aí beleza, pega o Flamengo eliminado na Copa do Brasil nas quartas de final. Toma 4-1 do Fortaleza. Outra vergonha, outra humilhação. Mais de 200 milhões de reais investidos. Toma Michel Araújo, toma Rodrigo Nestor, toma Eric Puga, toma Sanabria e companhia. Eliminação na Libertadores, fase de grupos. Após ficar rodadas na liderança. E teve o jogo pra carimbar a vaga pra próxima fase. Contra o Atlético Nacional, contra o Nacional do Uruguai. O Bahia 1-0. Teve chance pra fazer 2-0, pipocou. Tomou 3-2, perdeu o jogo. Ou foi 3-2 ou foi 2-1. Acho que foi 2-1 o jogo. Pipocou, perdeu o jogo. Vergonha. Foi 3-2. Perdeu, vergonha. Pegou o Atlético Nacional fora, tromba. Pegou o Americano. Toma ligou de Borré. Borré que não faz gol em ninguém, viu? Foi pra onde? Playoffs da Sul-Americana. Adivinha? O time não deu um chute na barra na partida toda no jogo da volta. E tomou 2-0 pro América de Cali. Pro fraquíssimo América de Cali. Mas não para por aí, não. Toma-lhe eliminação pro Fluminense na Copa do Brasil, nas quartas de final. Toma-lhe gol de Thiago Silva.
Cabeçada na... Isso aqui foi uma vergonha, né? Isso aqui foi uma vergonha. O Fortaleza que não ganhava de ninguém fora de casa. O Fortaleza que caiu pra Série B. O Fortaleza que tava na zona o tempo todo. Em crise. O Bahia... Meu amigo, só pra você ir pro protesto com a mente mais fresca, né? Vídeo ruim aí de assistir do Luiz Heitor, mas coberto de razão, velho. Não tenho o que falar, não tenho o que refutar. É um projeto que até então no futebol não é nada diferente do que o Bahia era com a associação. Talvez com a associação a gente tinha até um pouco mais de dignidade nas eliminações, nos fracassos. A gente brigava mais, competia mais. Parece que agora a indignação não existe porque o projeto é a longo prazo, né? Porque eles sabem que no futuro talvez o Bahia vai ser campeão. Então, tá tudo bem, sabe? É complicado. Galerinha, pra finalizar o nosso conteúdo, vamos trazer aqui provável escalação da equipe do Grêmio pra enfrentar a equipe do Bahia amanhã. E tem novidades exclusivas aqui do Tricolor On em relação à escalação do Bahia. Vamos trazer antes aqui a provável escalação do Grêmio. Vamos trazer aqui, ó. O jovem Luiz Eduardo, zagueiro da base, foi chamado aí para compor o elenco do Grêmio em Salvador, né? O Grêmio que pode ter aí alguns desfalques. Outra dúvida na lateral, né? Com a suspensão de Pavon, Luiz Castro pode optar por Marcos Rocha, né? Que entrou aí no segundo tempo contra o Confiança ou Enamorado, atacante. Vamos trazer aqui a provável escalação de verdade. O Everton, Luiz Eduardo, Kahneman ou Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Vierre. Essa aí é o sistema defensivo da equipe do Grêmio. Marcos Rocha ou Enamorado, Léo Pérez, Thiaguinho, Pedro Gabriel, Mac, Amazu e Carlos Vinícius. Esse deve ser o time do Grêmio que entra em campo contra o Sport Clube Bahia. E novidade que a gente tem aqui, informação exclusiva, é de que Rogério Ceni deve começar o jogo amanhã com o atacante Del como titular diante da equipe do Grêmio, né? Há uma resistência ainda por parte do treinador por conta ainda do clima que estará na Arena Fonte Nova, pensando na preservação do atleta. Porém, existe uma pressão por parte da diretoria para que Del possa ser o titular da partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. E é o coro que eu faço também, né? É o que eu quero também ver. Eu acho que boa parte da torcida também quer ver Del começando como titular do Bahia. Eu acho que dentro das opções que a gente tem atualmente no elenco, né, entre William José, entre Everaldo, eu prefiro ver Del. Até porque a temporada do Bahia já não tem mais tanta pressão assim em termos de resultado. A gente sabe que dificilmente o Bahia vai ser campeão brasileiro. Dificilmente não vai ser campeão brasileiro, né? Então, se for para buscar vaga na Libertadores, e uma vez que o William José e Everaldo não são nem o artilheiro da equipe, né? Porque o artilheiro é Juba, depois eu acho que vem Eric, depois vem... Cara, Del titular a temporada inteira. Eu quero ver Del voando em 2027 com a camisa do Bahia. Então, acho que vai ser uma boa surpresa a gente ver essa escalação amanhã como Del de titular. Se não for, podem vir me cobrar, faz parte, né? As informações estão aí pra gente passar pra frente, né? Mas a gente sabe que futebol é muito dinâmico. Porém, a informação que eu tenho nessa manhã é de que Del provavelmente será o titular do Sport Clube Bahia diante da equipe do Grêmio, tá bom? Você que vá à Fonte Nova, proteste antes do jogo, nos 90 minutos, peça o resultado. Se o time estiver mal, aí sim, vai. Mas se o time estiver ganhando o jogo, vamos em busca dos 3 pontos. 3 pontos é o mais importante, tá bom? Mas é isso. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, assiste o vídeo de novo, né? Deixa o hype também para ajudar. E é isso. Até mais tarde. Com fé em Deus, com o triunfo do Bahia e demissão de Rogério Ceni.